hospital é uma das grandes referências. Quando você fala dos portugueses, você lembra Associação Comercial, Maçonaria, Luz Sporting Clube e Beneficente Portuguesa. O que eu quero dizer com isso? Que os portugueses se envolveram completamente no processo do desenvolvimento da província do Amazonas. Nós temos português, por exemplo, que participou da fundação do hospital, da fundação da maçonaria e participou efetivamente da criação da província do Amazonas. O Hospital Beneficente Portuguesa nasce exatamente no Largo da Uruguaiana. Para você se posicionar, é aquele trecho entre o Colégio Dom Bosco, a igreja do Colégio Dom Bosco e grande parte do campo do Colégio Militar. O governo provincial, naquela época, fez a doação daquele terreno que tinha a metragem de 10 mil metros quadrados. E ali a Beneficente se instala com o intuito de se organizar como sociedade. As dificuldades eram grandes. Fizeram quermesses, peças de teatro e chegaram a construir um pequeno sobrado de madeira, onde eles faziam festas de carnaval, bailes de carnaval, mas aquilo era muito pouco para o que pensava o hospital naquele período. Sorte dos portugueses, o hospital é chamado a abandonar aquela área. Então há uma desapropriação que custou 50 contos de réis, com 10 contos de réis de entrada, 40 contos financiado e a escolha, o direito da escolha de um terreno em qualquer lugar da cidade. E aí a Beneficente dá então o seu salto de qualidade. Ela sai do Largo da Uruguaiana, de um sobrado de madeira, e vem para a Rua Correia de Miranda. Rua Correia de Miranda leva este nome porque ele foi um dos presidentes da província do Amazonas. Hoje, Joaquim Nabuco. De certa forma, ela nasce lá em 1873 e 20 anos depois, ela vem para 1893 aqui. É inaugurada às 17 horas, com a presença do governador Eduardo Gonçalves Ribeiro. E por que da escolha deste terreno? Porque a Avenida Getúlio Vargas era um igarapé. Neste período, a cidade de Manaus não tinha água encanada, então precisavam do abastecimento de água. E foi primordial os fundos do hospital para a hoje Rua Getúlio Vargas. E de certa forma, esta parte de trás do hospital, que é um estacionamento, era a grande horta do hospital. Quer dizer, os portugueses plantavam ali praticamente verduras e legumes que era consumido no hospital. E, inteligentemente, a primeira parte do hospital, se você olhar pela frente, pela Joaquim Nabuco, você vai ver que eles nunca construíram nada em cima. Eles preservaram, porque aquilo é o primeiro momento do hospital, 1893. Já saímos do Largo da Uruguaiana. A caminhada foi difícil, como foi lá atrás, mas aqui mais à vontade. Esta caminhada permitiu com que aqueles portugueses que eram importantes no período da borracha passassem a administrar o hospital e participar financeiramente com doações maiores. Mas aqueles portugueses mais humildes também tiveram a sua participação importante. Eram pedreiros, carpinteiros, padeiros. Os padeiros, eles davam um dia de trabalho transformado em pão para que os doentes pudessem se alimentar no café da manhã. Então, você observa que há toda uma harmonia desses portugueses ricos, barões da borracha, e ao mesmo tempo aqueles mais simples que eram trabalhadores na cidade. O hospital continuou caminhando, a sua obra foi gradativamente, mas chega a modernidade. E na modernidade, todo aquele porão, toda aquela área que é a cardiologia hoje, era um porão do hospital. E foi lá que eu dei a minha primeira participação como mão de obra, transformando o que eu encontrava de raridade
no museu do hospital. A Beneficente tem o seu museu próprio. Uma das peças que eu qualifico de suma importância para a história do hospital é a sua pedra fundamental, 16 de agosto de 1874. O hospital foi fundado em 1873. Então você observa que um ano depois eles já tinham ideia da continuação desta casa. E o interessante é que nunca enterraram esta pedra fundamental. Cavaram, é uma pedra normal, encontrada na cidade de Manaus, cavaram um buraco quadrado e depositaram ali moedas de ouro, prata e bronze, moedas portuguesas, que estão lá até hoje. Só eu tive a possibilidade de abrir essa lâmina de vidro para poder pegar nessas moedas. Eu quero crer como historiador que o fato de não enterrarem aquela pedra, ela era uma espécie de talismã, o que permitia o seu olhar, a visualidade diária naquela pedra, fazendo com que eles sentissem o estímulo da continuação da obra que eles criaram em 1873. A caminhada aqui, já na Avenida Joaquim Nabuco, também não foi diferente. Todo o processo de desenvolvimento do hospital vem acontecer aqui. Em 1910, nós vamos ter um médico muito importante, Jorge de Moraes, que foi um político importante. Ele é aquele médico que cria em 1910 o laboratório de análise clínica, o raio-x. Quer dizer, o hospital aos poucos começa a ter uma conotação de modernidade. Esse processo de modernidade vem também com a chegada das irmãs no início do século. Já aqui na Joaquim Nabuco, chegam as primeiras irmãs da Itália, que são trazidas para cá para administrar o hospital. E vinham enfermeiras, vinham técnicas de enfermagem, vinham administradoras, vinham assistente social e principalmente o pessoal do laboratório. Então, as irmãs tiveram já a partir de 1906 uma função fundamental na administração desse hospital. Foram muitos os presidentes que por aqui passaram. Todos tiveram a sua importância, como tem hoje o Dr. Cristianã. Mas tem um presidente aqui que eu destaco de suma importância, o comendador José Cruz. Ficou 33 anos na presidência do hospital. Chegava aqui às 5 horas da manhã para ver o funcionário entrar e bater o ponto. Seu Cruz dinamizou e modernizou o hospital. É ele o presidente que faz o aniversário do centenário. Claro, já vamos fazer 150 anos. Um outro membro importante são aqueles portugueses que doavam seu patrimônio. Naquele período, você ter muito patrimônio em imóveis custava muito barato e não valia a pena vender. Esses portugueses vinham para cá, ganhavam dinheiro com a borracha e muitos deles retornavam para Portugal. Na sua maioria não foram mais de volta para Portugal. Eu costumo dizer que os portugueses bateram a areia e aqui ficaram porque entregaram os ossos na própria terra. E esses portugueses doavam seu patrimônio para o hospital. Hoje o hospital tem uma série de imóveis que é propriedade do hospital, que ele administra com aluguéis. Ora, você compreender esse processo de doação, de partilha, é tão forte que o hospital é criado no dia 31 de outubro de 1873. Mas 10 dias antes, eles começaram a reunir-se na casa do principal fundador e traçar aquele momento especial. Por que o dia 31? Porque foi exatamente neste dia, escolhido por eles, que era o dia do aniversário do rei de Portugal. Então, em plena selva amazônica, distante da pátria-mãe, eles tiveram o cuidado de lembrar que no dia 31 de outubro era o dia do aniversário do rei de Portugal. Então veja, esse cordão umbilical com a pátria-mãe está desde o início.
E não é diferente. É claro que hoje o hospital tem uma gama de administradores que não são portugueses. Naturalmente, alguns descendentes ainda estão aqui. Mas o hospital é administrado com seriedade, de tal sorte que ele possa continuar sobrevivendo e prestando serviço à coletividade. E esse prestar serviço já vem desde a sua origem. Por exemplo, a grande enchente de 1853, os flagelados, aqueles que vinham oriundos do interior buscar abrigo na cidade, eram recebidos para ser tratados no hospital. Então, a caridade, a presença das irmãs, a religiosidade. O hospital nasce com uma capela dentro do hospital, de tal sorte que o que é muito forte na vida dos portugueses é exatamente a religiosidade e a devoção a Nossa Senhora de Fátima. Então, o Hospital Beneficente Portuguesa sobrevive 1 século e meio aos troncos e barrancos, com todas as dificuldades que qualquer uma instituição hospitalar tem, a se manter como uma vela votiva acesa, iluminando a memória daqueles que por aqui passaram. A Beneficente, ao completar 150 anos, ela começa a buscar no seu passado a importância desses portugueses. Como eu falei no início, Associação Comercial, Luz Sporting Clube, Beneficente Portuguesa, estão todas neste conjunto de história montado pelos portugueses. Eu quero dizer que o hospital, ele me parece ser visto por fora como um hospital velho, mas se você penetra no âmago do seu interior, você vai ver que ele é um hospital moderno. Ele é um hospital que acompanhou a modernidade, não só a modernidade dos equipamentos, mas no seu quadro clínico, no seu quadro de funcionários. E aqui tem um detalhe, que cada pessoa que se envolve com o hospital, ela passa a amar o hospital. Isso me leva lá para trás, para 1873, quando aqueles primeiros portugueses pensaram em oferecer saúde àqueles que imigraram para cá. Uma Manaus que já não existe, uma Manaus que desapareceu em nome da modernidade. Uma Manaus que se reunia no domingo à tarde para dar volta na Praça da Polícia, né? Até às 8 horas, quando a banda da Polícia Militar tocava no coreto. Uma Manaus que ia ao cinema, uma Manaus que sentava-se à porta para conversar, uma Manaus em que os vizinhos se conheciam. Essa Manaus é do passado. A Beneficente resistiu a esse passado e continua no presente, mantendo-se aberta, como esta vela votiva que eu falei, a receber os pacientes. Um hospital que foi criado para atender portugueses e que jamais deixou de atender os não portugueses. Essa é a história da Beneficente Portuguesa. Bem-haja a memória daqueles que por aqui passaram e deixaram seus ossos para a nossa terra. Beneficente. 150 anos. Oferecendo saúde, salvando vidas.